Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso grupo VIP de ergometria do CardioMET Cursos do Ergomit. Estamos aqui para iniciar discussões e assuntos relacionados ao que a gente gosta, a ergometria na prática clínica. Vamos dar início, enquanto a nossa jornada vem por aí, alguns assuntos aleatórios da ergometria, respondendo questões, discutindo traçados, e segue aí algum conteúdo para vocês irem aquecendo. Essa primeira discussão, gostaríamos de falar sobre as arritmias cardíacas, em geral, as arritmias supraventriculares e as ventriculares que ocorrem durante o teste ergométrico. Então, essa introdução será com esse objetivo de discutir as arritmias. Segue a aula na sequência para vocês irem aquecendo para a nossa jornada. A gente falar um pouco dos mecanismos de arritmogênesis, mas não esgotar o assunto arritmia, e sim mesclar, ver a arritmia no teste de esforço, qual é o seu impacto, a sua utilização, dentre outros. Os mecanismos de arritmogênese são diversos, conforme os senhores já foram apresentados e visto nas outras aulas, que tem vários mecanismos de arritmogênese relacionados. O teste de esforço, o exercício, o teste ergométrico, ele pode facilitar ou inibir a formação de um impulso elétrico, sendo, portanto, induzir até mesmo em pessoas normais, dita de maneira acidental, arritmias, e também com a suspensão do tônus vagal, estímulo simpático, isso fica mais exuberante. O teste ergométrico, portanto, serve para explorar, complementar melhor as arritmias, verificar sua instabilidade, como que ela se comporta, avaliar sua morbidade, e está relacionado à fisiopatologia a um aumento de estímulo simpático na fase 4 da repolarização do foco ectópico, aumentando, portanto, as ectopias. E essa premissa aqui, nesse último tópico, é de extrema importância, que mostra aí a fisiopatologia bem conhecida dos senhores, que é da fase de recuperação, especialmente no teste de esforço, uma atenção especial deve ser dada muito mais naqueles pacientes que têm um componente isquêmico, porque existe ali um desbalanço da oferta e da demanda, associado a uma redução do retorno venoso, o paciente está em pé, e tem vasodilatação periférica também, e muitas vezes a gente vai interromper esse esforço de forma abrupta, aliás, o teste faz parte dessa avaliação autonômica, e tudo isso culmina, então, numa diminuição do volume sistólico e fluxo coronariano, que, concomitante com as catecolaminas circulantes, vai aumentar a densidade, especialmente ali na fase de recuperação, gerando ali mais arritmia. Portanto, esta explicação é muito resumida de toda essa fisiopatologia do teste de esforço induzindo arritmia nos pacientes aí sendo submetidos a esse exame. Esse artigo do Thompson resume bem, é bem antigo e seminal, ele traz aí informações sobre o aumento das ectopias. O estresse gerado pelo exercício, quando intenso, pode liberar catecolaminas até mais que 10 vezes os níveis normais circulantes, juntamente com sódio e potássio que estão com desbalanço, com aumento aí até de 2 vezes o dobro ou até triplo, gerando maior irritabilidade miocárdica que pode culminar mais ectopias. Juntamente com a fase de exercício imediata na recuperação com vasodilatação periférica e a cessação abrupta desse exercício, diminuindo o retorno venoso, também culminando no aumento dessas ectopias. Curiosidades: as arritmias ventriculares polimórficas com frequências mais baixas, de 150, pode aumentar a suspeição de doença coronariana. Na cardiomiopatia hipertrófica, as EVs são muito comuns e têm valor prognóstico. O hipertiroidismo, as EVs são frequentes e pode indicar cardiopatia associada. E as EVs, quando ocorrem
com frequência cardíaca mais baixa, geralmente pode estar associada à cardiopatia subjacente. A fisiopatologia é diversa. As modificações, né, a fisiopatologia relacionada aos eventos neuromorais está muito em alta. Todos os artigos mais recentes vêm falando muito de alterações neuromorais, mas também as eletrofisiológicas e as hemodinâmicas também estão relacionadas, conforme já falaram anteriormente. Segundo as nossas diretrizes do Departamento de Ergometria, do teste ergométrico, a gente pode fazer teste ergométrico na vigência de uma arritmia para pesquisar DAC como classe 1, correlacionar sintomas com arritmias, avaliação de uma arritmia conhecida já, avaliação terapêutica como classe 1 e reproduzir o comportamento dessas arritmias. Também, como outras classes, reparem que classe 2B, como as doenças, as canalopatias, que provavelmente é o QT-longo, a displasia, o Wolff, provavelmente essas evidências irão se tornar mais robustas agora com as novas utilidades do teste de esforço, passando para uma classe com maior aí, nível de evidência melhor. Didaticamente, vamos começar então com as arritmias supraventriculares no teste de esforço. Repare que elas são menos frequentes que as arritmias ventriculares, com uma incidência variável de até 18%, em média 10%. Pouco significado clínico ela tem, as arritmias supraventriculares isoladas. Às vezes o tônus vagal pode influenciar, não é incomum a gente se deparar com arritmias que somem no esforço, retornam na fase de recuperação, até às vezes com maior intensidade. TA e taque juncional são mais comuns de aparecer, vira e mexe a gente está vendo, porém as mais elaboradas, como TRN, TAV, Flutter, FA, são menos comuns na prática clínica. Trago aqui duas evidências, a primeira, essa aqui à direita dos senhores, mostrando que a FA traz um risco de 8 vezes mais, um trabalho antigo, já bem assim, conhecido de todos, com mais de 1.200 pacientes. Do outro lado, a gente pode ver um trabalho que mostra aí, são 2 trabalhos sobre as supraventriculares, o prognóstico não importante, não maligno, vamos dizer assim, das arritmias supras quando frequentes, mais de 7 por minuto, e aqui uma curva de sobrevida mostrando aí o não impacto indireto aí, né, nessa mortalidade, especialmente de causas cardiovasculares, ao contrário da fibrilação atrial, que vocês podem ver aqui achurado, por onde está mostrando a seta. Portanto, as arritmias supraventriculares têm uma relação com a idade, aumento do tamanho e volume atrial, da insuficiência mitral e disfunção diastólica. O Wolff-Parkinson-Hart é um capítulo à parte. Quando se tem Wolff, a gente não precisa saber detalhes, como a gente aprende na arritmia, mas sim que no teste ergométrico a gente precisa de 2 conclusões. Esse Wolff ele é intermitente ou ele é fixo, e se ele for intermitente, sumir durante o pico do esforço, por exemplo, eu posso avaliar ou não a presença de isquemia. Então, portanto, eu tenho que ter 2 conclusões. Se eu tenho indeterminado para isquemia, ou se ele é positivo ou negativo, e se esse Wolff ele é fixo ou intermitente. Os guidelines do American Heart e do American College, juntamente com os das diretrizes do teste ergométrico, as terceiras diretrizes, mostram que é importante fazer avaliação no Wolff, sim, para identificar o período refratário da via, avaliação de taquiarritmias e desenvolvimento de sintomas também, tá? Aqui tem mais 2 evidências, né, que os senhores podem ver que, como é feito de praxe, o Holter e o teste ergométrico avaliam um período refratário da via, que muitas vezes, se longo, dá um melhor prognóstico, dando aqueles Wolffs intermitentes. Porém, o Paponi, recentemente, aí viu, da Itália, um trabalho, que o prognóstico do Wolff vai depender mais das propriedades eletrofisiológicas intrínsecas da via e não dos sintomas. Reparem que pacientes muito jovens ou com período refratário da via menor, que 240, né, inducibilidade aí também, e múltiplas vias são de pior prognóstico.
Esta outra evidência do Hart-Hittmer aqui mostrou que quando se some a perda abrupta, que tinha-se no teste ergométrico como uma avaliação de bom prognóstico, repare que nesse trabalho foi encontrado aí um trabalho unicêntrico no estudo eletrofisiológico que das 295 crianças, é um trabalho portanto, de pediatria, quase 300 crianças, e destas, 31% delas tinham a perda abrupta, 5% por prestação intermitente e 12% com prestação persistente. Mas os pacientes que tiveram eventos arrítmicos, eles eram menos sintomáticos e com menor propensão para evoluir com palpitações. Aqui um exemplo em A e B de perdas abruptas da pré-excitação. Você pode notar que em todo o eletro, uma perda abrupta da pré-excitação, isso que conferia um risco menor, né? Porém, isso está sendo em voga, né? 30% disso não ocorre. Aqui um Wolff intermitente, simplesmente um Wolff intermitente, hora pré-excitado, hora normal. O teste, portanto, com as simples arritmias atriais, aqui, ó, supraventriculares, com a presença de onda P, em um paciente corriqueiro, hipertenso, meia-idade, dislipidêmico. Esse outro teste, 70 anos, com uma TAM, uma presença de taquicardia atrial não sustentada, tá bem? Não necessita de tratamento específico. Esse outro exemplo de livro antigo também, né? Um paciente com muitas arritmias supraventriculares que evoluiu, degenerou para uma fibrilação de alta resposta ventricular, um paciente que era médio. Esse outro paciente aqui apresentava-se também com bastante arritmias, ectopias atriais frequentes, aí mais de 7 por minuto, e ele também degenerou num flutter atrial durante o teste de esforço. E ele próprio saiu aqui alguns minutos depois, 20 minutos após o teste ergométrico. Reparem que esse outro exemplo de um paciente com teste positivo, uma isquemia inferior, um paciente que tinha uma hipoplasia de DA, que evoluiu com flutter 2:1 na fase de recuperação também, mostrando outros eventos aí de arritmias mais elaboradas. É importante também salientar esse efeito que a gente observa, que quando a gente tem as extrasístoles em geral, seja supra ou seja ventriculares, podem trazer muitas informações. Nós temos aprendido, temos visto na prática clínica que as EVs, as supras, podem trazer dicas preciosas. Inclusive, em canalopatia estamos vendo isso, padrões de alterações genéticas vistas nas extracístoles ventriculares. A supra também, quando ela tem um infra, tá vendo essa supra? Quando ela tem um infra aqui mais de 1 milímetro, e quando se aumenta a onda R, que o certo, o correto é diminuir a onda R no esforço, quando se tem esse evento, você pode também inferir que essa isquemia desmascarou uma isquemia. Então, essa supra, né, semelhante àquele efeito Brody que a gente vê né, no teste ergométrico, que aumenta e diminui a amplitude de acordo com a fase do ciclo cardíaco, aqui a gente tem uma amplitude maior da onda R com um infra importante dessa arritmia supraventricular, denotando em um paciente com isquemia, porém o teste é negativo. Esse outro exemplo, a importância dos gráficos, que a gente gosta de ver os gráficos, né? Então, reparem que só por esse gráfico a gente já faz o diagnóstico de um ataque supra, o paciente que tem aqui um abrupto, um bico aqui nessa curva de frequência sobre o tempo, e não tem nenhum evento de EV, de arritmias ventriculares. Portanto, ele tem um ataque supra no pico do esforço. E aqui está mostrando o repouso, juntamente com a etapa 3 do Bruce, e ele entra numa arritmia lá no 7 minutos do Bruce, fazendo aqui uma taquiarritmia supraventricular sustentada. Os senhores podem ver aqui como ela fica mais elaborada aqui, com um pouquinho de infra, e aqui o V1, reparem que o V1 houve uma mudança, aqui logo mais aos 7h40 ele sai da arritmia. Portanto, quando se compara o repouso com esse momento aqui, reparem que tem aqui um pseudo R aqui. Então a gente fechou isso aí, foi para o catéter e era uma TRN. Aqui um outro exemplo de FA com reversão na recuperação, era uma FA que o paciente veio com FA de crônica,
e, curiosamente, na fase de recuperação, ele vai aqui elaborando esse ritmo e organizando para ritmo sinusal, saindo da fibrilação atrial, aqui já é recuperação 6 minutos. Reparem que ele já sai com um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, mostrando aí já um problema na condução dromotrópica atrioventricular. Recentemente, há um mês atrás, a gente pegou esse exame lá na saúde suplementar com um paciente com muitas ectopias atriais que degenerou no final do exame para uma arritmia, aqui bastante ectopias, algumas bloqueadas atriais, fez aqui um flutter atrial 2:1, que ficou aí durante bastante tempo, e ele foi reverter espontaneamente uns 30 minutos depois, deitado em posição de Trendelenburg. Tá? Passando agora para as arritmias ventriculares, elas são muito mais frequentes. As arritmias ventriculares são o carro-chefe da arritmia na ergometria. Até 80% de toda a arritmia, 8 vezes mais do que o eletro de repouso e 4 vezes mais do que a supra. Ele não é raro em saudáveis, 7%, pode chegar até mais de 50% em pacientes aí coronarianos, e não deve ser considerada mais benigna a presença de arritmias ventriculares, especialmente no paciente com idade, sexo masculino e fatores de risco, ela vai aumentar a incidência e a prevalência dessa arritmia. Nos anos 80, o American Heart dizia que EV é comum, mas TV é incomum. Ser frequente, especialmente pacientes coronarianos, tem um significado clínico importante. E o teste se preza tudo isso aqui, localizar a origem, ver o prognóstico, entre outros. É comum, muito comum na prática clínica, e como eu já falei, aumenta com esses fatores, a prevalência de 7% em indivíduos normais, e especialmente as induzidas, o termo induzida pelo esforço gera muita confusão, porque mesmo aquelas que ocorrem na fase de recuperação, elas foram provavelmente induzidas no esforço, através do exercício. Portanto, é um polêmico esse assunto, ele gera bastante confusão na didática e também na semântica, e o que é considerado ou não. As arritmias suprimidas no esforço é de melhor prognóstico, quando somem as arritmias ventriculares, é de melhor prognóstico. Mas não se iludam que elas não necessariamente são benignas. Elas estão lá, elas são melhor porque elas somem, né, desaparecem no esforço, mas elas estão por ali. Então, não necessariamente estão totalmente benignas. Baixa reprodutibilidade das arritmias simples, porém, se forem complexas, ela tem uma reprodutibilidade maior. O infra de ST nas arritmias ventriculares não pode ser considerado por valor para isquemia, como já foi no passado, em estudos antigos, especialmente em frequências mais baixas, tende a ocorrer a presença de arritmia ou cardiopatia associada. A polêmica vem porque os estudos são muito heterogêneos, eles definem diferentes tipos de correlação, de desfechos, são estudos observacionais, geram confusão, incapacidade de inferir causalidade. Os estudos não ajustaram muitas vezes fatores de risco cardiovascular, tem um profundo viés de confusão e também de publicação. Os pacientes, alguns trabalhos recrutavam pacientes mais sintomáticos, mais cardiopatas, portanto, meta-análises mais robustas são difíceis de ter, e os autores consideram essas arritmias frequentes de acordo com várias classificações, pelo menos umas 5. Reparem a quantidade de citações falando que é complexa a arritmia, ou frequente, melhor dizendo, quando ela tem mais que 10% em 30 segundos, isso que o Jovan usou no trabalho famoso do Jovan, vamos falar na sequência, mais que 5 por minuto. Atualmente falamos em 7 por minuto. Uma última revisão, recentemente, do ano passado, aí, trouxe como 10 por minuto, ainda não incorporada totalmente de todos os serviços. Portanto, 7 minutos, ou pares ou complexas, são consideradas arritmias aí frequentes e complexas. Por que elas dão pior prognóstico? Porque elas podem ser letais, elas podem piorar, fazer FV, elas podem estar relacionadas com cardiomiopatias não. Será que tem alguma doença não diagnosticada nessas EVs? Muitas vezes a cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica, brugada, entre outras.
HVE não diagnosticada, teorias do substrato pró-arrítmico na recuperação, que isso você tem um desregulado aumento do impulso simpático, que poderia criar ali um suposto substrato pró-arrítmico com maior condução e heterogeneidade na repolarização. Aqui um exemplo de uma corriqueira arritmia ventricular, lembrando que 68% são de via de saída de ventrículo direito, apenas 9% do esquerdo e 15% fascicular. Os trabalhos também um pouco mais antigos, eles consideravam mais de 2 pares como complexa também, há de se falar isso, uma correlação muitas vezes com doença cardiovascular isquêmica nesse contexto. O trabalho de Chauvin é um trabalho aí dos anos 2000 que concluiu que num N muito grande, a presença de arritmias na fase de exercício em pacientes com meia idade, homens, esteve associado aí um risco de, ao longo prazo de aumento do risco cardiovascular, de morte cardiovascular. Repare que o estudo de Chauvin, ele é um estudo com 6.000 pacientes, servidores públicos franceses, com 23 anos de segmento, portanto muito robusto, com um protocolo específico de bicicleta, que eram seguidos periodicamente, e esse trabalho mostrou uma pior sobrevida de quem tinha arritmias no esforço, que se equiparou à isquemia. Tá? Portanto, aqui o risco de todas as mortes por todas as causas de mortes cardiovasculares muito maior e mais significativo na população com arritmia frequente durante o exercício. Esse slide foi gentilmente cedido pelo serviço aí da cintilografia. A doutora Andréa, que tem esse quadro aí importante de pacientes com riscos graves. Reparem esse paciente com corrente de lesão anterior, um paciente com grave isquemia, com 90% de obstrução da DA, que teve aí um desfecho com arritmia complexa ventricular, semelhante ao Torsades, mas ele tinha um QT normal, então uma arritmia, fibrilação ventricular aí, importante, sendo revertida na fase de recuperação. Esse outro trabalho, uma revisão dos últimos 50 anos de trabalho sobre o teste de esforço com arritmias, de Lee. Repare que ele pegou 4.000 artigos de revisão e sendo selecionado 10 de acordo com todos os critérios de exclusão dele, inclusão, e 4 desses foram em pacientes assintomáticos e 6 em pacientes sintomáticos. Portanto, quando ele se divide em vários tipos de pacientes, os assintomáticos foram que tiveram maior risco com as arritmias de até 1,8%, quase 2% de risco a mais de todos os 5 trabalhos, totalizando 1.239 pacientes, com um segmento de 16 anos. Ele mostrou aqui somente um trabalho que era desfavorável, porém o resto tudo com o trabalho mostrando um aumento dos endpoints aí de morte cardiovascular. E quando se fala em sintomáticos ou com doença estrutural, com doença cardíaca, 4.000 pacientes com um risco de 1,3. Todos os trabalhos favoráveis a um pior risco de quem tinha arritmias ventriculares. Quando se separava por nichos aí, populações com isquemia ou disfunção ventricular, também não era diferente. Ter arritmias ventriculares nessas populações é de pior prognóstico. E, por fim, quando se separa as fases do esforço com exercício e recuperação, ou todas as duas, se viu que a recuperação ela é 1,6 vezes pior, né, o aumento do risco de 1,6 nos pacientes que têm arritmias frequentes nesse trabalho, definida com mais de 30% e mais de 10% em 30%. Futuramente discutiremos mais e também na nossa jornada e também no nosso curso a respeito desse assunto. Até lá e muito obrigado.